Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conhecer as sentenças condicionais, certo? Então essa é uma aula muito importante porque ela vai ajudar bastante a gente escrever nossos programas aí. Então, primeiro nós vamos aqui no comando editor, certo? Você já deve ter selecionado aqui a pasta onde você está salvando os seus programas, né? No caso, seus scripts. E agora vamos já escrever. Eu gosto de começar a escrever os programas colocando um clear e um CLC. Isso vai limpar toda a memória aqui e a janela de comandos quando a gente rodar o programa, certo? E vamos lá. Primeiro script que eu vou fazer vai ser um x igual input. Vou colocar aqui, abre parênteses, as aspas, vou colocar digite um número, certo? Então isso aqui é um comando, fechei aqui com aspa e os parênteses, né? Fechei aqui. Esse input é um comando de entrada, que a gente já viu. Ele vai solicitar do usuário algum valor. Então, digite um número, o usuário vai digitar o número e aqui eu vou colocar uma condição. Vou colocar um if e vou colocar x maior que 5. Certo? O que é que significa isso? O if é uma sentença condicional, certo? A primeira aqui que a gente está conhecendo. E ele significa se. Então, o que eu estou escrevendo aqui é se o x for maior que 5, certo? Ou seja, se o número que o usuário forneceu para a gente, no caso, forneceu para o programa, for maior que 5, nós vamos fazer alguma coisa, certo? Então, se x for maior que 5, eu vou colocar simplesmente para ele digitar aqui uma frase. Veja que quando eu coloquei aqui o enter, né, depois do x maior que 5, eu dei um enter, ele já preencheu aqui com um end if, certo? Por quê? Porque essa sentença aqui ela tem que ser fechada no final. Podia ser simplesmente um end, mas o programa já preencheu para a gente com um end if, então vamos deixar assim. Então, se o número for maior que 5, eu vou colocar aqui um disp, que é um comando de saída, ou seja, é o que ele vai retornar para o usuário. Eu vou colocar assim, abre aspas, e o número é maior que 5, certo? Bem simples mesmo. Vou fechar aqui e tá aqui o nosso script. X igual input, digite um número. O usuário vai digitar um número pra gente, certo? Ele diz aqui, se esse número que o usuário escreveu for maior que 5, o programa vai devolver pra gente o número maior que 5, certo? Então eu vou salvar aqui, vou colocar aqui, colocar conde de condicionais, certo? Só para representar. Então salvei e o programa já rodou, certo? Cliquei aqui, ó, ele já, se não tiver salvo o script, ele pede para salvar e já roda o programa. Então vamos aqui voltar na janela de comandos, certo? E tá lá, ele digita o número. Então eu vou escrever 8. Dou um enter, ele coloca aqui, ó, x igual a 8, né? No caso, porque eu não coloquei o ponto e vírgula aqui, certo? Se a gente coloca o ponto e vírgula, ele não vai mais colocar esse x igual a 8, certo? E o retorno do programa foi, o número é maior que 5, certo? 8 maior que 5. Beleza. Vou rodar aqui o programa de novo. E ele pede um número. E agora eu vou colocar um número menor que 5 para a gente ver o que acontece, certo? Então eu vou botar aqui 3. Dou um enter. Ele está aí parado, não mostrou nada. Provavelmente ele vai mostrar um erro daqui a pouco, que ele está pensando aí no que é que ele faz, certo? Então, beleza. Mas a gente já viu aqui que ele não retornou nada. Por quê? Porque 3 é menor que 5 e a nossa única condição ali era que se o número fosse maior que 5, ele ia devolver para a gente o número maior que 5. Mas a gente não colocou para os números menores que 5, certo? Então, o que é que a gente vai fazer?
Vou dar outro enter aqui, acho que ele deu algum erro aí. Normalmente ele apresenta um erro, certo? Mas aqui ele ficou simplesmente em branco. Tranquilo. Então vamos lá. Nós colocamos aqui, se o número for maior que 5, ele vai dizer que é maior que 5, beleza. E aí, se o número for menor, ele não vai fazer nada, certo? Então vamos lá colocar outra sentença condicional e a gente coloca essa outra sentença condicional aqui dentro, certo? Vai ser o else. Beleza? Então, o else, ele é diferente do if. Ele não vai precisar colocar outra condição. No caso, você não iria escrever aqui else x menor que 5, certo? O que é o else? O else é o se não. Então, a leitura vai ser da seguinte forma. Se o x for maior que 5, escreva o número maior que 5. Se não, a gente vai colocar aqui o nosso próximo comando de saída. Se não, eu vou colocar aqui disp o número é menor que 5. Certo? É basicamente isso. Se x maior que 5, escreva o número maior que 5. Se não, ou seja, se ele não for maior que 5, ele for qualquer outra coisa, a gente vai escrever que é menor que 5, certo? Então, vou salvar e executar novamente. E vou lá. Digite o número. Vou escrever 7x maior que 5. Vou chamar o programa por aqui mesmo, ó, Conde, que é o próprio nome dele que eu coloquei aqui. Certo? Ele já chama o programa de novo. Então, vou colocar aqui 3 agora. O número é menor que 5. Certo? Só que aqui a gente tem um problema. Vou chamar o programa novamente. Eu coloco o próprio 5, certo? Ele vai falar que o número é menor que 5. Por quê? Porque aqui eu coloquei se x é maior que 5, escreva o número maior que 5. Qualquer outra coisa, ou seja, se ele for menor que 5 ou igual a 5, ele vai escrever aqui, ó, x menor que 5. Para resolver essa situação, no caso, a gente teria que adicionar outra sentença condicional, certo? Que seria o else if. Então, eu vou colocar o else if aqui em cima, certo? O else if é como se fosse outro if, certo? Outro se. Então, aqui, ó, coloquei um else if aqui. E vou colocar o else de novo aqui. O else sempre vai ser o último, certo? Então, vou colocar else. Vou colocar disp o número é 5, certo? Beleza, então. Só que aqui no else if a gente tem que colocar a condição. Então, eu vou colocar aqui x menor que 5. Então, o que é que a gente tem agora? A gente tem o if x maior que 5, certo? Então, se x é maior que 5, digite o número é maior que 5. Se não for maior que 5, no caso aqui fica mais ou menos assim, se não, se, certo? Mas é praticamente, se não for maior que 5 e ele for menor que 5, então digite um número menor que 5, certo? Então, basicamente, resumindo, se maior que 5, o número é maior que 5. Se menor que 5, o número menor que 5. Se não for nenhum dos dois, o else é o último. Se não, ou seja, a única coisa que resta é ele ser igual. Eu já botei uma condição para ele ser maior, outra condição para ele ser menor. O que resta é ele ser igual. Então, se não for nem maior nem menor, ele vai ser igual. E aqui eu vou colocar o número vou colocar igual a 5. Certo? Então, vamos aqui salvar e rodar o programa novamente. E vamos escrever todos eles. 8, o número é maior que 5.
onde 1, o número é menor que 5. Onde 5, o número é igual a 5. Certo? Então essas são as 3 sentenças condicionais que tem que saber utilizar para criar os programas, sempre vai utilizar elas, certo? Então, temos aqui o if, o else if e o else, certo? Lembrando que no final você tem que fechar aqui esse if, ok? Então, nós ainda vamos fazer vários exemplos, né? Vários programinhas utilizando aí essas sentenças, alguns mais complexos, outros menos complexos, mas pouco a pouco vai se aprendendo a programar, porque realmente é complicado, certo? Então até os próximos vídeos aí.